O desafio dessa semana é representar um look do Pinterest. Neste vídeo eu vou mostrar como que eu fiz essa saia amarela e também vou reagir aos looks dos participantes. Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. O look escolhido dessa semana pela batalha lá no Instagram foi esse aqui, com a saia amarela e a blusa listrada. Nesse vídeo eu vou dar dicas sobre anatomia, também vou falar um pouco sobre o rosto e vou explicar como eu faço o pé. E depois de tudo isso, ainda vou mostrar como que faz luz e sombra nessa saia amarela. Essas foram as dúvidas que vocês deixaram lá na caixinha de perguntas sobre esse look, sobre esse vídeo. Se você quiser participar dos próximos desafios e também tirar suas dúvidas com esse vídeo, é só me seguir lá no Instagram. Todas as informações estão em destaque, no destaque desafio, para você saber direitinho as regras para participar do desafio e qual é o desafio da semana. Esse corpinho que eu escolhi é do meu caderno Diversidades de Posições. Como ele já tá pronto, eu vou dar algumas dicas de anatomia, então, para vocês me pediram. Basicamente é o seguinte, a cabeça é a rainha, através dessa medida que a gente faz a proporção toda. Então, as medidas da altura é com cabeça, a do ombro também é com cabeça, eu faço dessa forma, coloco ali a medida da cabeça, aí depois eu faço só o ombro, que ele é separado do corpo, e os braços também. O braço e o antebraço, eles têm a mesma medida, tem que ficar de igualzinha, e ali o cotovelo fica na medida da cintura, então aí fica fácil de você medir, e obviamente essa medida também é a medida da cabeça ou muito próximo. No meu caso, está um pouquinho maior, mas é muito próximo da medida da cabeça. Geralmente é sim a medida da cabeça. Outra coisa também é, na segunda cabeça, fica o peito, o seio, a parte do seio. E na terceira cabeça, e meia mais ou menos, fica nesse meu corpinho aí, a virilha tá um pouquinho mais pra cima, ela poderia sim ficar um pouco mais pra baixo, geralmente é na quarta ou um pouquinho antes da quarta cabeça, mas eu vou aumentar aqui depois, consecutivamente ela vai acabar descendo mais, que eu vou dar uma geralzinha nele depois. Você fazendo essa medida então, da cabeça e até a virilha, na quarta virilha, a perna você faz o tamanho que você quiser, lembrando sempre que o meio da perna é o joelho. E a parte de cima da coxa da perna com a panturrilha também tem que ser a mesma medida. Sabendo que então a quarta cabeça é na virilha, a perna você pode fazer o tamanho que você quiser. No caso aí, eu fiz com 8, mas eu vou dar uma aumentada, vai quase para 8,5, 9. Que eu vou dar uma aumentada depois, vocês vão perceber. Aí você pode fazer o tamanho de perna que você quiser, desde que o joelho fica no meio da perna. O pé, gente, também é uma coisa que vocês perguntaram, ele é do tamanho da cabeça. E eu vou mostrar agora como que eu faço um pé de sandália, que é a proposta desse look agora. Eu represento ali o tornozelo com uma bolinha e esse pé, ele é um pé que está de salto. Então a parte do peito ele vai ficar maior e a parte do dedo menor por conta da perspectiva. Então, não tem uma medida exata, assim, é tantos centímetros por conta da cabeça, o pé do tamanho da cabeça. Então você divide aí o pé em 3 e a terceira parte é um pé de salto, a parte do dedo. E aí eu divido os dedos, lembrando que o dedão sempre é mais largo. Se for um pé descalço, aí o dedo vai ser maior e o peito do pé vai ser menor. Aí você pode dividir aí quase que na metade, mais ou menos. Mas aí você dá uma estudada nas revistas pra você entender, porque é um pouco mais complexo pra eu ficar explicando aqui exatamente como é. Mas basicamente é isso. E o dedo eu represento com umas bolinhas, ó. Porque geralmente o dedo fica fazendo uma pressão e acaba ficando uma bolinha mesmo. E aí eu vou fazendo no esquema e vou esculpindo. Não é sempre que eu faço esse esquema. Geralmente, quando eu faço assim, sandália com o dedo de fora, quando eu tô com preguiça, eu só represento o dedão e faço uma coisa, uma massinha ali pros outros dedos. Assim, todo detalhadozinho, é muito raro eu fazer, mas eu sempre faço com esquema, porque eu tenho um pouco de dificuldade de fazer direto. Já com sapato, eu já faço direto, porque eu já peguei o esquema. Às vezes eu consigo fazer direto, mas é muito raro. Enfim, gente, é isso. Se você quer que eu dou aula aqui, faço um vídeo com pés, fazendo dicas de como fazer pés, deixa aqui nos comentários, tá? Faz pé, eu quero vídeo de pé, alguma coisa desse tipo, pra eu saber se vocês têm interesse nessa questão. E o de mão, que vocês também me pediram, eu não vou colocar aqui, porque senão vai ficar muito grande, e mão é mais complicado ainda que pé. Mas eu vou deixar aqui linkado uma playlist só de mão, que você
vendo essa playlist, você vai entender direitinho, certinho como é que faz mão. Na semana passada, eu falei que eu ia fazer o rosto e fiquei devendo, então eu consegui fazer nesse e eu vou poder explicar pra vocês. Divide, então, o rosto no meio, tanto na horizontal quanto na vertical. Feito isso, eu vou pegar a medida do olho no centro, no cruzamento dessas duas linhas, e vou fazer uma medida, e essa mesma medida eu vou colocar do lado esquerdo e do lado direito, como vocês podem ver aí. Minha mão tá um pouco na frente, mas não tem como. Ficou bem tortinho, olha, veja bem, ficou bem tortinho, mas depois eu arrumei, mas dá pra explicar. E meia medida dessa depois do segundo olho, então vai ficar 4 olhos, né? 3 olhos no meio, meio na ponta e meio na outra ponta. Essa é a medida pra você formar o rosto, pro seu rosto não ficar nem tão grande e nem tão pequeno, pra ficar na proporção certinha. Mediu ali a outra metade é o nariz e a metade do nariz no queixo é a boca, e aí eu posso esculpir esse rosto do jeito que eu tô esculpindo ali. Na metade de cima é a raiz do cabelo, que pode mudar, não precisa ser exatamente ali é só o padrãozinho. A orelha fica entre o olho e o nariz. Gosto de fazer uma abinha aí fininha pra gente colocar um brinquinho pra representar tudo direitinho. O maxilar é da altura da boca e vai até o queixo. Então, até a boca tem uma largura, da boca até o queixo vai afinando um pouco mais. Tem um esqueminha lá no grupo do Telegram, o link está na descrição para você poder baixar. E ficou torto, então, uma dica que eu dou também para você se atentar a isso, porque deu um trabalho depois eu ter que arrumar isso depois dele pronto. Vamos então para a próxima dica, que é a saia amarela. Nessa saia eu vou fazer com caneta marcadora. Essa daí é uma copia que estou usando a ponta chanfrada. Vou usar 3 cores de amarelo e esse é o amarelo mais claro. Vou fazer com esses 3 tons de amarelo e depois eu vou fazer a sombra com um lápis de cor. Então, se você for usar lápis de cor em tudo, você pode substituir essas cores de amarelo da caneta marcador por lápis de cor e continuar fazendo a etapa igual eu tô fazendo aí. Então, eu passo o mais claro em toda a saia e aí eu venho com um tom mais escuro de amarelo. Se você não tem tantas opções de amarelo, você usa o mais claro que você tiver e aí você vem com um ocre. O ocre tem aí na sua caixa de lápis de cor e logo depois você vai saber qual é. Passado o ocre onde tem sombra, você passa o amarelo tom mais escuro, por isso são 3 tons de amarelo. Então é claro, ocre e o amarelo escuro. E depois eu finalizo aí com o amarelo claro para dar o blurzinho, no caso da caneta marcador. Se for lápis de cor, você não precisa fazer essa etapa, pode pular. E aí faço tudo na saia toda para dar um blurzinho legal, para aí sim vir com um lápis de cor, que daí no caso eu usei 3 tons de caneta e agora eu vou usar 3 tons de lápis de cor. Eu começo com o mais escuro, eu vou deixar linkado aqui como eu faço com lápis de cor, que às vezes as pessoas perguntam, ai, como que você faz para não ficar ceroso, para conseguir interagir uma cor com a outra? Eu vou deixar aqui linkado então, para você entender como é que faz, e você não precisa explicar de novo tudo de novo. Então eu vou deixar linkado, você vai lá dar uma olhadinha. Passo o lápis e mais escuro e depois eu venho com um médio, esse aí é um marronzinho terroso. Vou deixar linkado a de luz e sombra aqui também para você entender melhor essa questão da luz e sombra. Passo então todo esse terrosinho para dar o blurzinho e vou arrastando um pouco mais aonde tem mais sombra e um pouco menos aonde tem mais luz, só para aí depois eu finalizar com aquele ocre que eu falei. E é assim que eu faço, eu finalizo meu desenho e você pode fazer aí, adaptar, se você não tiver caneta marcador, dá para fazer com lápis de cor também. Já compartilha aí esse vídeo que até agora está sensacional, várias dicas maravilhosas, compartilha aí nos grupos, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque todos aqui são sensacionais, cheios de dicas. E hoje eu vou fazer um pouco diferente, ao invés de avaliar o contexto total do desenho de vocês, eu vou avaliar 2 coisas que é bem característica desse look, que é o listado da blusinha e o movimento de tecido com luz e sombra da saia. Então eu vou focar nesses 2 pontos e vou falar os pontos positivos e os pontos negativos de cada um que participou. Então bora para os looks dos participantes.
E o primeiro look é da Ju do Templo das Ideias. Vamos então ver agora a questão da lista. A lista dela está ótima, está na proporção certa ali, uma com a outra, porque na referência né? Ela aproveita e já colocou a referência que vai ajudar a gente. Mas faltou volume. O que é volume, por exemplo? É o movimento, acompanhar, por exemplo, ali no seio, acompanhar, não ser reto, acompanhar o volume do seio, ali de baixo também, acompanhar o volume do seio, para dar um pouco mais de volume mesmo na peça e o movimento. E o movimento na saia que você marcou com o lápis ali com a caneta, mas faltou a sombra, a luz e sombra do desenho. Sem fazer a luz e sombra fica com o aspecto de que é um recorte e não um movimento. Eu sei que no amarelo, muita gente tem dúvida de fazer a sombra por conta da cor mesmo, que o amarelo não tem muitas opções de amarelo geralmente. Mas com esse vídeo de hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre luz e sombra com amarelo. Eu amei essa posição que você fez, adorei o sapato que você colocou, eu falei que podia mudar sim os acessórios, e eu acho que você tá super evoluindo no desenho, Ju, tá bem melhor desde o dia que você começou, parabéns! O próximo é o da Scarlett, a blusinha dela ficou perfeita, as medidas das listras também ficaram ótimas, ela conseguiu dar o volume do seio, repara que a gente consegue perceber esse volume. A saia ficou ótima, o movimento ali na parte de cima, eu faria um pouco mais de movimento ali embaixo, mas nada que comprometesse o desenho, assim, dá pra entender que é uma saia ampla. Mas eu faria um pouquinho mais, no caso, né, faria um pouquinho mais de movimento. Adorei essa luz e sombra ali na pele, ficou perfeita, e eu tô sentindo que você está mudando o seu estilo. É impressão minha ou está mudando, Scarlett? Fala aí pra gente nos comentários, que estou adorando esse estilo. Eu adoro, assim, mais esguio, mais magrinha, apesar de que eu respeito e faço um pouquinho maior, né? Porque a gente precisa dessa diversidade. Mas eu adoro, assim, magrinho, esguio. Adorei, essa meio puxadinho pro mangá, gostei bastante, gostei de tudo, Scarlett, parabéns, você arrasou nesse desenho, está arrasando cada dia mais, parabéns. Vamos agora para o desenho da Dai, já vamos começando a blusinha também, ela fez um pouquinho diferente ali as listras, em cima ela fez grande e embaixo ela fez menor, precisa estruturar melhor essa questão, ainda mais que a gente tem referência, então dá pra gente se basear ali na referência e fazer mais parecido. Fez o volume, gostei, dá pra ver que ela fez um pouquinho do volume. A saia ficou com os movimentos ótimos, ficou bons movimentos, também faltou um pouco de luz e sombra. Será que é por causa do amarelo que vocês estavam com medo? Conta aí pra mim nos comentários quem participou. Porque eu tô vendo que a maioria não fez luz e sombra nessa saia, minha gente. Como assim? É isso, fala pra mim, ainda bem que eu fiz aqui o vídeo mostrando que vocês nunca mais fazem amarelo sem luz e sombra, hein, minha gente? A luz e sombra da pele você pode fazer com um pouquinho mais de degradê, ficou meio marcadinho, mas eu amei essa posição, ficou muito legal, adorei os acessórios que você colocou a mais, tá de parabéns, Dai. A próxima é a da Manuela e vamos falar da blusinha, ela fez a escala um pouco diferente da escala que tá na referência e também fez listras um pouco, uma menor que a outra, um pouco fora do padrão. É importante que se faça igual a referência, mas eu vou explicar isso um pouquinho depois, na hora que eu for mostrar o meu, o porquê que é importante respeitar o padrão e respeitar a largura, o que realmente é da blusa, mas vocês vão entender mais pra frente. Ela não deixou reto a listas, ali no peito ela fez uma curvinha, dá pra ver que ela deu o volume dos seios, e na saia, que não dá dando pra ver aí, mas eu tô olhando aqui na postagem dela, e ela também só fez os movimentos e não fez a luz e sombra. Eu tô achando, gente. Só quero tirar a dúvida aí. Põe nos comentários. E outra coisa que eu ia falar também, quando vocês forem colocar no feed de vocês, colocar inteira. Não colocar que nem ela fez a metadinha assim. Porque senão eu não consigo colocar as duas fotos aqui. E aí o pessoal não consegue ver tudinho, bonitinho, pra eu analisar legal. Certo? Do mais, Manu, eu adorei a sua posição, adorei do jeito que você representou o cabelo, seu rostinho é uma gracinha, eu amo o seu estilo fofinho assim, parabéns, você arrasou no look, só precisa dar esses ajustinhos que vai ficar mais que perfeito o seu desenho. O próximo é o da Carol, a blusinha dela de listra ficou boa, a listra ficou uniforme, só que também ficou um pouco fora da referência, mas ficou mais próximo do que o da Manu, por exemplo. Ela fez um pouquinho mais fina, mas dá pra
a entender que a lista é grossa, que vocês vão entender depois, daqui a pouco. Ela conseguiu fazer padrão as listas. Apesar de que a blusinha dela ficou um pouquinho maior ali, ela fez quase no cos. Talvez seria um pouquinho menor, não sei, tenho minhas dúvidas. Já a saia, ela fez pouco movimento, faria um pouquinho mais de movimento e também faltou luz e sombra. Ali ela fez o movimento ali um pouquinho mais escuro, com a mesma cor, então ficou bem levezinho esse movimento, faria um pouquinho mais de movimento. Sua posição tá maravilhosa, adorei, tá perfeito. Seu cabelo super combinou com o modelo. Adorei o óculos ali também na blusinha, que eu fiz igual, agora que eu tô vendo. Parabéns, você arrasou no seu croquis, Carol. Acho que é a primeira vez que tá participando, a segunda. Parabéns, bem-vinda aqui, se for a primeira vez. Agora é a vez do Davi, acho que é a primeira vez que ele tá participando. Bem-vindo, Davi, aqui para o nosso desafio. Espero que você goste e continue participando. Não se atente muito aqui ao meu exagero de ficar pegando no pé do pessoal. Mas vamos lá, sua blusinha ficou ótima. Ficou na medida certa, igual a referência, e também conseguiu fazer ali na proporção. Tá um pouquinho menor embaixo, mas eu vou entender que é por conta do movimento do seio que acabou aumentando um pouco mais aquela lista de cima. Vou interpretar que é o volume do seio, que por isso que ficou um pouco maior. Que pode ser assim também, pessoal que está assistindo. Arrasou nos movimentos da saia e na luz e sombra. Olha, gente, ele fez a luz e sombra com preto, por exemplo, é uma saída. Ele conseguiu fazer o degradê, ele conseguiu dar essa sensação de luz e sombra. Porém, a quantidade de movimento que ele fez dá a entender que é diferente do tecido da referência. Dá a entender que esse tecido aí ele é muito mais fluido, muito mais molinho do que o da referência. Talvez diminuiria um pouco mais os movimentos, apesar de que o meu também ficou cheio de movimento. Mas assim, um pouquinho menos de movimento. Foi bem pouquinho mesmo. Adorei as flores na mão, amei essa posição que você fez e adorei que você fez uma pele preta, seu cabelo black ficou maravilhoso. Parabéns, você arrasou. O próximo é o da Maria. A blusinha dela ficou exatamente igual à referência. Tanto as listas quanto a proporção também ficou igual. Ela conseguiu dar o volume ali no seio, você consegue ver o volume. O movimento da saia também ficou ótimo. Poderia também ter sido um pouquinho menos. Eu acho que o meu também, eu vou falar a mesma coisa. Poderia ser um pouquinho menos, mas a luz e sombra ficou boa. Dá pra ver os movimentos. Você tava com medo da luz e sombra amarela? Ficou ótima, arrasou, parabéns. Adorei a posição. Cabelo, pele, tudo está super evoluindo desde o dia que você começou a participar. Acho que você tá 100% melhor. Parabéns! Agora vamos para o desenho da Rosana. A blusinha dela também ficou fora do padrão da referência. As listas ficaram um pouco mais finas e ficaram também um pouco mais disformes. Faltou alguns detalhes aí na blusa, assim como também faltou alguns detalhes na saia. O movimento da saia ficou ótimo. Eu acho que esse movimento mesmo que aquela referência tem, mas também faltou luz e sombra aí nos movimentos. Amei a luz e sombra da pele, ficou ótimo, ficou perfeita ali a parte que você fez da saia, fazendo sombra na pele, ficou ótimo. Adorei a pele preta, amei esse cabelo, o óculos ficou perfeito, parabéns, você arrasou, está super evoluindo aí nessa sua pele, parabéns. E esse look é o da Paloma, também é a primeira vez que ela participa, seja bem-vinda, Paloma. Não fica aí chateada se eu falar alguma coisa que você não gosta, só para sua evolução de todo mundo aqui. Espero você nos próximos desafios. Vamos falar da blusinha dela. A blusinha dela também ficou bem parecida com a da referência, ficou bem parecida, não ficou igual da referência, só a última lista que ficou um pouquinho mais fina, mas também vou interpretar que seja o volume dos seios. Poderia ter feito um pouquinho curvadinha, não tão reto, pra justamente dar esse volume, mas ficou muito próxima da referência. A saia também ficou ótima, adorei os movimentos, também acho que foi um pouquinho demais os movimentos, assim como a minha e das outras pessoas aí. Poderia ser um pouquinho mesmo, mas eu sei que é difícil interpretar, porque a saia tá ali esticada, né? Então a gente acaba interpretando que tem bastante movimento, mas ficou ótimo, vai aprender que é uma saia rodada. Gostei da sua luz e sombra, mas você pode fazer um pouco mais de degradê
Dá uma olhadinha aqui na playlist Luz e Sombra pra você entender um pouquinho mais essa questão quando eu falo de degradê, pra não ficar essa sombra marcada. Dá uma olhadinha, adorei que você fez a sombra ali na parte de baixo. Gostei dos detalhes geral, adorei a pulseirinha ali no braço. Gostei do seu estilo, você arrasou, parabéns e espero você nos próximos desafios. Agora vamos para o desenho da Isabela. Também a blusinha dela ficou um pouquinho fora do padrão as listas, tanto na proporção uma da outra, quanto da referência. Da referência não ficou nem tanto, né? Porque foi lista grande, a única coisa é que ficou um pouquinho fora do padrão. Então, atente-se, Isabela, na hora que você for fazer listas, fazer sempre uma do tamanho da outra, a não ser que for intencional de ser diferente. A saia, os movimentos ficou ótimo, adorei os movimentos, acho que é essa referência aí dos movimentos, talvez um pouquinho menos também. Tá mais próximo dos movimentos do que o meu, por exemplo. E também faria um pouquinho mais de luz e sombra, mas o degradê. A luz e sombra você fez. Faltou um pouco de degradê. Adorei a luz e sombra da sua pele, ficou boa. Também gostei dos acessórios que você colocou. Não tá aparecendo o rostinho dela aí, mas na postagem eu vi e tá ótimo, eu adorei. Super fofinho o seu rosto. Adorei também a composição que você fez com os acessórios. Arrasou, Bela! Parabéns! Agora vamos para o meu desenho. Hoje teve bastante gente que participou, hein? Tô até cansada aqui. Aí bora. E eu vou explicar o porquê que eu peguei pesado nessa questão de fidelidade à referência. Vou colocar a referência aqui do lado e vou explicar. Você vai entender melhor, não vai ficar chateado comigo. Primeiro eu quero dizer que olhando a saia agora, realmente, retiro tudo que eu disse na questão das pessoas que fizeram bastante movimento. Ela tem movimento bastante, sim. Então, desconsidera tudo que eu falei sobre os movimentos, tá? Então, você que eu falei, fez muito movimento, desconsidera, tá? Ótimo, beleza? Assim como o meu também. Tá com bastante movimento, mas a saia tá pedindo bastante movimento mesmo. Então, desconsidero o que eu falei. Antes de eu falar dos erros do meu, que tem erros, eu vou falar o porquê da fidelidade e tudo mais. Seguinte, vamos imaginar que eu estou fazendo uma coleção para um cliente em que eu vou fazer só o desenho fashion, não vou fazer um desenho técnico. Sim, tem cliente que só pede desenho fashion, tem gente que cria só com desenho fashion, não cria com desenho técnico, tá? Só para esclarecer antes que vem falando blá blá. Enfim, aí estou lá pensando nesse exato look, pensando nessa blusinha, nessa altura, com esse tipo de lista, com esses tipos de detalhe, com essa saia que tem essa fita por cima, nessa saia, nesse tecido, um tecido mais fluido e mais fino. Penso nisso, mas na hora de representar, eu acabo representando a lista menor e a saia com menos caimento, com menos luz e sombra, com menos volume, e acabo representando de uma forma diferente. O que vai acontecer? Esse cliente vai pegar esse desenho, mesmo eu falando pra ele como que eu gostaria que fosse, ele vai acabar comprando um tecido o mais próximo possível do desenho. Então daí o desenho vai ser com listas pequenas, né? Eu desenhei com listas pequenas, então a referência que ele vai ter vai ser de lista menor. E a saia também, ele vai acabar comprando um tecido mais grosso, um tecido menos fluido ou mais fluido, dependendo de como você fez. Então, qual é o problema nessa questão toda? O problema é que daí o modelo não vai ser mais seu, não vai ser aquilo que você pensou, aquilo que você combinou, não vai ficar igual, de repente o cliente também pensou, então é um problema. Então é importante você representar exatamente aquilo que você quer que seja. Eu sei que você pegou numa referência, falou assim, Thalita, mas se eu for representar, vou representar exatamente, tá na minha cabeça. Ok, mas é importante esse exercício para que você não corra esse risco, principalmente na hora de você fazer listas uma menor que a outra. Aí, talvez o cliente pode entender que seja um tecido específico e ele não vai encontrar, tá? Então, esse que é um problema. Esse é o maior problema, no caso, se for um estilista freelancer, porque daí o cliente vai perder tempo em fazer peça piloto e tudo mais e não vai ter o mesmo caimento que você pensou ou que vocês alinharam. Ou então, se você for um estilista de loja, você vai fazer para o cliente, na hora dela levar para a costureira vai interpretar e você nem vai saber mais como é que é, porque ela nem vai voltar, ou de repente vai ficar esquisito o modelo nela. Enfim, causa problemas. Então, tem que ser bem fiel àquilo que você pensou, aquele tecido que o cliente mandou, de repente ele também manda o tecido já pronto para você, vai passar para a mão de outras pessoas que elas vão interpretar diferente. Então, se for o mais real possível, é melhor. Eu sei que tem empresas que trabalham com ficha técnica, que daí é um esquema diferente, porque daí é tudo marcado, centímetros e tudo mais, mas eu tô dizendo para quem trabalha aí de freelancer e quem for fazer para pessoas que não têm ficha técnica, ou quem for ilustrar, que nem eu faço, para outras marcas ou para alguém que queira
fazer o vestido de noiva, então tem que ser dela, então tem que ser o mais fiel possível. Tá? Essa é a dica que eu dou, por isso que eu peguei pesado nisso. E queria saber de vocês se vocês gostaram assim ou se gosta aleatoriamente, que eu falo no contexto geral. Deixa aí nos comentários. Esse é o último desafio desse mês. No mês que vem a gente vai ter outro tema ou continuar nesse tema. Me fala aí também, vocês querem continuar assim, da gente representar o look, ou voltar como era antes, pegar uma peça, representar ela e montar um look com ela. Daí cada um vai montar um look diferente. Diz aí nos comentários, eu vou colocar uma enquete lá no Instagram também. Se vocês puderem ir lá votar, eu vou ficar imensamente agradecida. E agora eu vou falar os meus erros aqui do meu croquis, que também tem erro. Sem delongas, porque eu vejo que já tá comprido. O que eu mudaria um pouco a estrutura aí que eu fiz no movimento da saia. Talvez eu faria um pouquinho menos, sim. Faria um pouquinho mais ali no cos, que eu acho que na referência tá mais franzidinho. Fiz um pouco menos, melhoraria mais aquele franzido ali de cima do cos. A blusinha eu faria um pouquinho mais de detalhe, apesar de que ela ser bem pequenininha, né? Embora a lista tá um pouquinho menor da referência, mas dá pra entender que é uma lista grossa. E o rosto também daria uma melhorada ali, que no final das contas eu não gostei como ele ficou. Vocês viram que no começo ficou torto, né? Aí eu tentei arrumar, fiquei arrumando, e no final eu não gostei muito da boca, principalmente. Eu melhoraria ali. Não ficou horroroso, mas eu melhoraria também ali, pra dar um plus final, só pra mostrar pra vocês que nem tudo é perfeito, principalmente eu, né, que eu quase nunca gosto do desenho. Quando eu falo que ficou perfeito, gente, ó, vocês nem vê defeito, tá? Porque é raro. O cabelo, sigo no mesmo da Paixonite, não estou vendo defeitos. A florzinha também daria uma caprichadinha melhor, mas enfim, é esse aí o contexto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi longo porque teve bastante gente que participou. É super legal, quero que cada vez mais pessoas participam. Aí a gente vê o que a gente faz, né? Se tiver muita pessoa, a gente vê o que a gente faz, mas eu quero cada vez mais que as pessoas participem para vocês aprenderem, observarem o desenho de vocês, que a gente evolui desse jeito. E principalmente, ver que não é só você que erra, ou ver no erro do outro para você acertar no seu, enfim. É essa a intenção aqui do desafio, certinho? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, desculpa qualquer coisa, um beijo e a gente se vê por aí.